Em muitos países, a energia elétrica ou aquecimento de residências são realizados por meio do uso de combustíveis fósseis. Mesmo no Brasil, em que boa parte da energia elétrica é produzida por hidrelétricas, é comum em épocas de seca o uso de termoelétricas a carvão. Uma das principais alternativas para a descarbonização dessas áreas é por meio dos painéis fotovoltaicos, também conhecidos por painéis solares. Como o próprio nome diz, essa fonte de energia que é renovável, limpa e abundante tem como principal componente o maior astro do nosso sistema solar, o Sol. Mas como ele pode ajudar na descarbonização? O Sol é uma estrela e libera energia por meio de um processo de fusão nuclear. Nesse ciclo, dois átomos de hidrogênio, também chamados apenas por prótons, são pressionados uns contra os outros, se fundem, liberam algumas partículas e formam um átomo de deutério, que é um isótopo mais pesado do hidrogênio, com um próton e um nêutron. Esse deutério, então, reage com um terceiro átomo de hidrogênio, formando um isótopo de hélio com apenas um nêutron. Com a alta temperatura e pressão solar, os átomos de hélio formados reagem entre si, formando ao final um núcleo de hélio com 2 prótons e 2 nêutrons, além de 2 átomos de hidrogênio. Esse processo gera muita energia, e é essa energia que pode ser aproveitada com o uso de placas solares. As placas solares mais comuns são aquelas feitas de silício. O silício pertence ao terceiro período da tabela periódica e é considerado um semimetal. Isso porque possui 14 elétrons, dos quais 4 estão na camada de valência, o que torna o átomo de silício capaz de realizar ligações covalentes, típicas de ametais, mas também responsável por possibilitar ligações entre outros átomos de silício, formando uma rede cristalina bem organizada. Essa rede cristalina acaba prendendo os elétrons, deixando-os menos livres para se movimentar, e, portanto, reduzindo a condutividade do silício em temperatura ambiente em comparação aos metais, mas ainda assim sendo mais condutor que a borracha, por exemplo, que é um isolante. Essa característica faz do silício um semicondutor, tornando-o ótimo para aplicações nas células fotovoltaicas. Mas pode se perguntar, se os elétrons do silício estão presos e não podem se movimentar livremente, por que geram corrente elétrica em células fotovoltaicas? Isso se deve à adição intencional de algumas impurezas à estrutura do sólido. Se em uma estrutura com átomos de silício ligados trocarmos um dos átomos por outro elemento, como fósforo, com 5 elétrons na camada de valência, um a mais que o silício, criamos uma alta concentração de cargas naquela rede, deixando-a negativa, ou simplesmente N. Agora, se nesses espaços adicionarmos um átomo como bóron, com 3 elétrons na camada de valência, um a menos que o silício, deixamos a rede com uma deficiência de carga, ou seja, deixamos-a positiva, ou simplesmente P. Então, se forem reunidos o silício rico em elétrons e o silício deficiente em elétrons, cria-se uma movimentação eletrônica entre essas duas camadas até que o equilíbrio de carga seja estabelecido na junção Pn. Assim, quando a luz solar incide sobre essa junção, energia é transmitida aos elétrons, excitando-os e gerando uma diferença de potencial que pode ser aproveitada para gerar corrente elétrica. A energia gerada por esse processo pode ser direcionada para a rede de distribuição de energia elétrica, para alimentar residências. Pode ainda ser gerada no próprio ponto de consumo, como a instalação de painéis sobre casas. Um detalhe importante, no entanto, é que uma placa solar não gera energia. Ela apenas converte energia solar em energia elétrica, portanto não pode fornecer mais energia do que recebe do Sol. Esses detalhes resultam em alguns problemas. O primeiro deles é que a placa solar só pode fornecer energia quando está sendo irradiada pelo Sol. Em períodos sem luz, não fornece energia. Como segundo ponto, quando se fala em dispositivos móveis, uma placa solar acoplada em um aparelho de baixo consumo, como pequenas calculadoras ou relógios, pode ser capaz de fornecer toda a energia necessária para seu funcionamento. O mesmo, no entanto, não ocorre quando há consumo alto de energia. Para a movimentação de veículos, por exemplo, seria inviável a instalação de painéis que fornecessem toda a energia necessária durante sua movimentação. Para resolver esses problemas, a química desenvolveu algumas estratégias. Uma delas consiste no armazenamento da energia em baterias, dispositivos comuns no cotidiano de qualquer pessoa e que são amplamente utilizados em veículos elétricos. Uma segunda estratégia consiste no armazenamento da energia na forma de combustível. Para exemplificar uma das formas que podem ser usadas para a produção de um combustível gasoso por meio da captação de energia solar, será realizado um experimento de eletrólise para a geração de hidrogênio. Para isso, 2 placas solares são cobertas com uma lona. Os contatos elétricos dessas placas estão conectados a 2 eletrodos de grafite. Estes são então inseridos em uma solução de sulfato de sódio. Nessa condição, não há radiação solar chegando até as placas, por isso nada é visualizado nos eletrodos. A placa solar é então descoberta. Já nessa condição, é possível verificar a formação de gases nos eletrodos.
Em sistemas desse tipo, para o eletrodo de polo positivo, o ânodo, ocorre uma reação de oxidação, em que o gás oxigênio é formado a partir da água. Já para o eletrodo de polo negativo, o cátodo, a reação que ocorre é uma redução, sendo o gás hidrogênio o produto formado a partir da água. Como visto, a energia solar pode ser convertida em energia elétrica, que por sua vez pode ser usada para gerar produtos que podem ser armazenados. Nesse exemplo, basta coletar o gás hidrogênio formado para que esse possa ser usado em processos de combustão, em células combustíveis ou como um reagente para a formação de combustíveis líquidos.